o Dia da Sogra. Eu começo o programa falando delas. Algumas são as mais amadas do mundo, outras nem tanto. Mas a verdade é que o relacionamento genro e nora versus sogra sempre gera polêmica. Eu vou perguntar se os meus convidados também concordam. Eu vou conversar agora com o Peter Bruno, que veio revelar se gosta ou não da sogra, com a Iriana Franzoni, que tem 3 filhos e, consequentemente, 3 noras, e a psicóloga Heloísa Demétrio, que vai nos ajudar a intermediar e compreender esses sentimentos. Boa tarde a todos, Boa tudo bem? tarde, tudo bem. Bom, hoje é o dia da sogra, vamos então falar delas. Elas devem todas estar ligadinhas no SBT acompanhando hoje, né? Com certeza. Eu liguei para avisar, ó, tô indo lá falar de ti, então prepara o café para tarde. Olha só, já tem café até combinado. Peter, quantos anos você já tem sogra e como é que é o teu relacionamento com a tua sogra? Eu tô com a Ivana há 18 anos e meu relacionamento com ela é maravilhoso, assim, é uma mãe para mim. Eu tive uma crise no relacionamento há muito tempo atrás e a gente recorreu para quem? Não recorre nem para a ex-namorada na época, a gente recorre para a sogra. E aí a sogra ajudou nesse momento delicado, deu apoio, conselhos? Aconselhou bastante e aproximou, na realidade, o casal de novo, né? E tá aí há 17 anos juntos. Que maravilha, a sogra ajudando então a relação a se firmar de vez. Iriana, como é que é ter 3 noras, né? Como é que é esse relacionamento com elas? Também porque já tem os netos também, né? Claro. Realmente eu tenho 3 noras, mas na verdade não são noras. Elas são minhas filhas, todas. E tudo que eu aprendi no ser sogra foi com a minha sogra, que foi maravilhosa e é ainda até hoje uma sogra fantástica. Ela é a tua referência para o teu próprio comportamento como sogra? Sim. Hoje eu ajo da mesma maneira com as minhas noras, como a minha sogra agia com as noras dela, que ela também teve 4. Se você pudesse destacar uma virtude dela, se pudesse citar a primeira que lhe vem à cabeça, qual seria? Da minha sogra? Sim. Amiga, companheira. Heloísa, por que essa polêmica, né? Às vezes tem até piadinhas e charges na internet. Ah, meu Deus, a minha sogra. Por que essa polêmica em torno desse relacionamento com a sogra? A gente está mostrando aqui exemplos super positivos, né, de relacionamento. Por que você acha que existe essa polêmica? Inclusive piadinha, tem até aquela que diz feliz era Adão, que não tinha sogra e vice-versa. Muito vem dos papéis, né, que são colocados. A partir do momento que esse filho assume um outro papel de namorado, esposo, namorada, esposa, o que pode acontecer aí? Será que vão existir perdas? Mas a gente pode, né, perceber que há ganhos, muito ganhos também, ganhos de filhos, uma filha, um filho, né? Então muito também vem da relação que se criou, que dependência é essa que esse filho tem com essa mãe, né? O que se compartilha, o que se divide, são relacionamentos para agregar e não para competir, não para disputar, são sentimentos e amores diferentes, então há muitas décadas se vem discutindo essa relação. E é bom evitar tu não entrar num relacionamento já com essa concepção: a sogra não é agradável, a sogra vai atrapalhar, porque isso pode inibir um pouco a sua visualização das qualidades dessa mulher e pode vir a se tornar a sua mãe também, né? Como dizem, não casa-se com a mulher ou com o homem, casa-se com a família. E o fato de casar-se com esta família também vem crenças diferentes, pensamentos diferentes, mas que tudo isso, tendo respeito, tendo tolerância, vocês podem viver com muita harmonia. Essa questão está um pouco ligada também à proteção, porque, como você falou, não é uma competição, mas a própria mãe pode, nossa, meu filho cresceu, né? A mãe que cuida, a mãe que dá conselho, a mãe que diz, olha, não coma isso, leva o casaco, olha o guarda-chuva, vai chover. E isso muda um pouco depois que, né, que o homem sai de casa, se casa, quem vai dar os conselhos geralmente é a esposa, quem vai auxiliar é a esposa. Isso deve ter alguma relação com a superproteção? Talvez seja um pouco isso também. Tem muito a ver. Realmente, como se deu essa relação de mãe e filho, né? Que dependência é essa emocional que se tem. A partir do momento que ele passa a ser marido, namorado, ele não vai deixar de ser filho. Ele pode ir final de semana na casa da mãe, a mãe pode preparar o pratinho dele sem problema nenhum, né? Mas ele também tem que colocar limites,
né? Até onde a minha mãe pode intervir nessa relação, até onde eu permito que ela intrometa na minha vida conjugal, mas tem que ficar bem claro para ambos que são papéis diferentes. Ele pode ser marido, ela pode ser esposa e não vai deixar de ter filho nunca. Eu vou perguntar para a Iriana, como é que essa situação, por exemplo, já aconteceu de você ter que chamar uma nora e explicar, olha, eu tô para ajudar. Já aconteceu de ter que ter uma conversa mais assim, olho no olho, para dar, né, para deixar claro que tá para auxiliar? Olha, as coisas se passaram tão levemente porque todas as meninas eu conheci bastante tempo antes. Então, a gente, antes de ser sogra e nora, a gente já conhecia a família da maioria das três. Então, a coisa não precisou, porque existe muito respeito entre nós, entre eu e as noras e os filhos. Além do amor que a gente tem um pelo outro, a gente também se respeita. E eu acho que é muito importante tu saber até onde tu pode ir, né? E até aonde eles podem também, né, interferir na vida da gente e a gente na deles. Agora, uma coisa é muito importante, além do respeito, é tu não ter ciúme do teu filho. Porque se tu for uma mãe ciumenta, o casamento dele com certeza não dará certo. Eu criei os meus filhos para o mundo, então eu nunca tive ciúme deles. E eu me dou muito bem com elas. Olha só o conselho para quem está em casa, olha só o conselho, hein? Ela está dando um conselho importante aqui, criem os filhos para o mundo. Eu tenho uma pergunta um pouco pitoresca para o Peter, mas a gente vai fazer depois, o bate-papo tá bom, a gente vai fazer uma interrompida. Não, a produção disse que a gente pode fazer agora que a gente tem tempo. Peter, é verdade, você considera que é real aquela coisa de que tem que conquistar a filha, mas tem que conquistar a mãe também para ajudar, dá certo? Eu acho assim, a minha relação com a minha sogra foi muito reflexo da minha relação com a Ivana, no caso, né? Eu acho que o grande problema da sogra, quando a sogra é ruim, eu acho que a insegurança de uma mãe de ver que a filha, o filho está num negócio que ela não pretendia, não queria isso para a filha dela. E é bem que tu falou, né? A gente cria o filho para o mundo. Só que a gente quer que esse filho, que esse mundo acolha muito bem. Então, assim, a minha relação com a minha sogra é muito boa, porque a minha relação é muito carinhosa com a minha esposa. Então, isso, quando a pessoa tem o medo da sogra, é porque tem medo de mostrar como é que é o próprio relacionamento com a própria esposa ou com o próprio marido. A minha sogra, ela sempre, eu acho que me acolheu muito, me protegeu muito em relação a Ivana, porque achou ela que eu era o melhor par para ela. Então, acho que tem essa reciprocidade. Que tipo de nora ela é, que tipo de sogra vai ter, que tipo de genro ele é, e é o reflexo da sogra. E a gente, como pai ou mãe, a gente acaba sempre querendo proteger muito os filhos, né? Sim. Gente, papo tá bom. Eu vou agradecer a Iriana e o Peter pela presença. A Heloísa vai continuar com a gente, que no segundo bloco, daqui a pouquinho, um minutinho só, a gente vai continuar o bate-papo com mais convidados aqui para falar de sogra, de nora, de genro, dessa relação familiar importante e dispensável na nossa vida. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, e a gente continua o nosso bate-papo sobre o Dia da Sogra. Agora com a participação da nora Alejandra, que é sogra e nora. Olha que legal, ela pode falar dos dois sentimentos. E também a Fernanda Espíndola, que vai falar da relação dela com a sogra. E a psicóloga Luísa Demétrio, que continua com a gente para explicar melhor sobre esses sentimentos, sobre essa relação. Vou começar perguntando para a nora, que é nora e sogra. Como é que é essa sensação, esse papel, né? Quando teus filhos apareceram com os primeiros relacionamentos, você ficou um pouco tensa, um pouco nervosa, ou foi muito tranquilo? Não, foi tranquilo. Eu tive 2 filhos homens, não tive filhas mulheres. Então, eu já estava mais ou menos preparado para isso. Eu sei que o homem sai de casa mais cedo, se desliga da mãe mais cedo. Lá em casa sempre tiveram muita liberdade de trazer as meninas lá para casa, numa boa, então foi bem tranquilo. Fernanda, conta a tua história com a tua sogra. A tua sogra mora aqui, mora fora. Como é que você construiu esse relacionamento com ela? Não, a minha sogra, ela é de Curitiba. Na realidade, agora eu também estou morando lá em Curitiba com o filho dela. E é uma relação sempre muito tranquila. Minha sogra é a pessoa mais paciente do mundo, então a gente nunca teve nenhum atrito. Eu sempre fui muito bem recebida e muito bem acolhida na família toda, né? A única coisa que ela perguntou
para ele quando a gente começou a namorar foi: ela tem aquele sotaquezinho de lá? E salvo isso, ela não falou mais nada. Então a gente nunca teve realmente nenhum tipo de atrito. O primeiro encontro, deu um friozinho na barriga, pensou 10 vezes que roupa ia colocar, o que ia falar. Como é que foi o primeiro encontro com ela? Foi super diferente, assim, como na época eu morava aqui em Floripa e eles lá em Curitiba, eu fui para lá e fui direto para casa dela, né? E eu cheguei tarde da noite, perto da meia-noite. Eles trabalham sábado também, eles trabalham com comércio, a minha sogra e o meu sogro. E os dois estavam me esperando, sentadinhos no sofá, tinham pedido uma pizza. E quando eu entrei na casa do Bruno, a primeira coisa que a minha sogra falou foi: nossa, como ela é linda! E sentou para jantar assim comigo, dava de ver que eles estavam bem cansados, mas estavam tentando me receber super bem, como sempre me receberam desde então. Que maravilha, então foi bem tranquilo, né? Luiz, existe essa preocupação de causar um bom primeiro impacto, né? Isso é normal, né? Principalmente para as noras, né? Ai, meu Deus, como é que ela vai me ver a primeira vez, o primeiro encontro? Existe muito essa tensão? Tem bastante tensão nesse primeiro encontro, pelas duas partes, né? Porque tem a questão da nora e da sogra ideal e a real, com quem que eu vou estar convivendo e dividindo, né, este mesmo homem, essa mesma mulher. Então, gera essa tensão, que expectativas estão sendo colocadas. Tem muitas atribuições também relacionadas à escolha dessa mulher, o quanto que ela tem dessa mãe, digamos, né? Escolhi a minha namorada, o que de parecido tem, o que eu busquei nessa minha mulher hoje que tem de parecido com a minha mãe. E aí essa sogra também busca essas comparações, o que tem parecido aí comigo, o que o meu filho vai ter dessa mulher, né? Então gera bastante expectativa, mas são pessoas diferentes, né? São mulheres, então há muitas similaridades, o que tem aí que pode ser de enfrentamento, mas que pode ser muito acolhedor também, de complementação para agregar essa relação familiar que está se desenvolvendo. Mas é deixar as coisas acontecer, são particularidades, cada indivíduo é um indivíduo, as famílias também são diferentes, mas sem ir com algo pré-concebido de que ela não vai gostar de mim e vice-versa. Nora, os filhos já casaram? Casaram, todos dois. Quando eles te contaram, vou casar, como é que você deu conselhos, você falou, é isso que você quer? Como é que foi esse momento de vou casar? Porque acho que os pais ficam, não, agora ele vai casar mesmo, né? Como é que é? Bom, o primeiro não casou, não avisou, casou. É que hoje em dia ninguém casa, né? Só avisou, ó, tô saindo, tô indo, né? Então o primeiro morou 2 anos em Nova Zelândia, daí quando voltou já se envolveu com essa menina e juntaram os trapinhos e foram. Ele foi faltando assim, dormia 2 vezes por semana fora, depois 3, assim, doses homeopáticas, né? 4 e ficou até hoje quase 10 anos junto com ela. E o segundo, sim, o segundo veio para avisar, mãe, vou ser pai. Aí deu aquele susto horrível num primeiro momento. Mas graças a Deus, tudo bem, eles se dão super bem, tem uma neta de 3 anos, tudo numa boa. Mas nenhum dos dois casaram assim, vou mandar convite, festa, aquele envoltório que tem de família, não teve. Foi bem natural, assim, a transição, né, de um lar para o outro lar. Gente, o papo tá muito bom, a gente ficaria aqui a tarde toda tomando um chazinho que tá mais friozinho, falando das sogras. Eu quero agradecer a presença de vocês, Fernanda, Heloísa, a Nora. Parabéns por essas relações, pelos conselhos bons da Heloísa e pelas essas relações bem construídas que deram muito certo.